Pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar com vocês sobre aneurisma cerebral, que é um tema que está em voga aí, que todo mundo tem curiosidade. O que é o tal do aneurisma, né? Quando fala, nossa, a pessoa tem um aneurisma na cabeça, ou a pessoa morreu de aneurisma, o que significa isso? Muito bem. Para ficar claro, eu fiz um desenho bem rudimentar, tá? Mas de fácil entendimento. Vamos imaginar que esse é um vaso do meu cérebro. Isso é um vaso sadio, um vaso normal. Eu tenho um vaso e o sangue correndo dentro do meu vaso de uma forma harmônica. Isso é o normal. Já aqui eu tenho o que seria um aneurisma cerebral. Então na parede do meu vaso eu tenho um defeito e é formado o aneurisma, que é como se fosse um saquinho saindo do meu vaso. Tanto que o nome médico para esse aneurisma cerebral chama aneurisma sacular. E qual que é o grande problema disso? O problema é que o sangue não consegue passar em harmonia pelo vaso, porque quando o sangue entra no aneurisma, ele fica turbilhonado, ele fica como se fosse atritando ali com as paredes daquele vaso. E essa parede mal formada, essa parede defeituosa, ela é frágil, ela é tênue, ela não consegue suportar muito sangue, assim como a parede de um vaso normal. E por que cargas d'água que acontece o aneurisma? Ele pode ser adquirido, quer dizer que a pessoa não nasceu com ele e de repente teve uma falha na parede do vaso e ele se formou, ou ele pode ser congênito. Algumas pessoas nasceram com aneurisma, é um defeito lá na fabricação dos vasos do cérebro, ainda quando estava dentro da barriga da mãe. Perfeito? Muito bom. E aí qual que é o grande desastre? É quando o aneurisma ele estoura. Por essa parede ser mais frágil, ser mais tênue, com o turbilhamento de sangue lá dentro, ela pode estourar, explodir, e isso acaba encharcando o nosso cérebro de sangue, que é uma coisa que a gente chama na medicina de hemorragia subaracnoide, que é um quadro extremamente grave. Talvez de todos os derrames, de todos os AVCs, o AVC mais grave que tem, dependendo da quantidade de sangue que escapa por esse vaso. É um caso que requer internação imediata, e o que tem que ser feito? Imediatamente identificar onde está o aneurisma para um colega neurocirurgião ou abrir a cabeça da pessoa para clipar, para fechar esse aneurisma para parar de sangrar, ou um procedimento no qual consegue-se ir por dentro dos vasos para tampar o aneurisma por dentro do vaso, sem precisar abrir a cabeça da pessoa. Mas mesmo fazendo isso em tempo hábil, o problema é que a quantidade de sangue que já esparramou pelo cérebro coloca a vida da pessoa em risco. Aquele monte de sangue irritando o tecido cerebral pode levar, infelizmente, ele a parar de funcionar e a pessoa ir a óbito. Então tem várias medicações que tentam contornar os efeitos do sangramento no cérebro, mas dependendo da quantidade que foi o local e da evolução, infelizmente, aí de pessoa para pessoa, infelizmente algumas pessoas não suportam. Então é um tipo de complicação, é um tipo de problema cuja mortalidade, cuja chance da pessoa morrer é muito grande. E aquelas que sobrevivem também pode ficar com algumas sequelas. E qual que sempre é o sinal de alerta para o aneurisma antes dele estourar? Muitas pessoas com aneurisma, antes deles darem esse problema grave, a pessoa tem dor de cabeça. Uma dor de cabeça diferente, uma dor muito intensa, que não melhora com remédio simples, que vem sempre piorando, cada vez pior. Isso pode ser um indício de aneurisma. E óbvio, algumas pessoas que têm vários casos na família de aneurisma. Então existe um subtipo de aneurisma que ele tem uma relação genética muito estreita. Então são aquelas pessoas que têm vários parentes que já morreram com aneurisma, ou que já descobriram que tem aneurisma. Isso vale a pena também ficar esperto se na sua família tem muitos casos. É isso, semana que vem, mais um videozinho aí das nossas especialidades. Um abraço.